Então vamos desenvolver o modelo de Rayleigh-Jeans para a radiação do corpo negro ideal. O modelo vai pedir que se considere o corpo como um cubo de aresta A, vamos fazer aparecer esse cubo, talvez não tão grande, talvez não tão torto. Esse cubo confina a radiação interna. Para que ele confine a radiação, eu vou dizer que as paredes são condutoras. Ao incidir em uma parede condutora, a radiação eletromagnética é refletida, então é uma parede refletora. Então a radiação fica refletindo nas paredes do condutor. Qual é a ideia do modelo? É calcular como se distribui a radiação em frequência ou em comprimento de onda, dado uma temperatura T. Antes da gente começar essas contas, é bom fazer umas considerações sobre esse modelo, né? Naturalmente, se essa parede for completamente refletora, não vai haver absorção de energia, esse corpo não vai se esquentar e não vai chegar ao equilíbrio térmico. Eu faço as paredes serem refletoras para que haja um confinamento da radiação, mas é evidente que eu tenho que considerar que há também alguma absorção dentro dessas paredes. A outra questão é que, naturalmente, eu estou querendo modelar a luz emitida por esse corpo. Essa luz vai ter que escapar de alguma forma. Então, eu vou fazer essa formulação matemática e a gente vai considerar que, por exemplo, abrindo uma pequena, talvez fazendo aqui uma pequena abertura nessa parede, o resultado não vai ser muito diferente. Continuando, se as paredes são condutoras, há uma condição a respeitar. Eu vou ter que ter campo elétrico nulo nas paredes. A razão para isso é que modos que não tenham campo elétrico nulo nas paredes vão induzir correntes, vão, portanto, dissipar energia e não vão ser mantidos nessa cavidade. Os modos que se mantêm nessa cavidade são aqueles em que o campo elétrico é zero nas paredes. Isso vai nos lembrar aquilo que nós estudamos na aula de ondas. A corda presa nas extremidades, né? Nós teríamos ondas estacionárias. Aqui nós temos um esquemático aí em uma dimensão para nos lembrar do resultado, né? Aqui a nossa aresta A. Em uma dimensão eu vou poder ter meio comprimento de onda entre as paredes ou dois meios comprimentos de onda entre as paredes, 3 meios comprimentos de onda entre as paredes. Então a distância entre as paredes tem que satisfazer tem essa condição, né? Um número inteiro de meios comprimentos de onda tem que caber entre uma parede e a outra. N, então, aqui é um inteiro. Para o caso 3D,
A mesma condição vai valer para cada uma das dimensões, mas de maneira independente. Eu vou poder ter um número inteiro de meios comprimentos de onda na direção x, a mesma coisa, mas potencialmente um número diferente na direção y, e finalmente a mesma coisa na direção z. Lembrando da relação do número de onda e do comprimento de onda, essa relação vai se repetir em cada dimensão, e eu vou escrever nx sobre 2. No lugar de lambda x, eu vou escrever 2π sobre kx, o componente x do vetor de onda. Isso tem que ser igual a A. Da mesma maneira, aí, claro, os dois vão se cortar, já que eu já vou escrever ny π sobre ky igual a nz π sobre kz igual a A. Lembro ainda que o número de onda geral vale 2π sobre lambda, o comprimento na direção de propagação da onda, que vai ser uma mistura de direções x, y e z. Ele é, na verdade, o módulo do vetor de ondas. Então, eu vou escrever k igual a raiz quadrada de kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. E vou usar as relações obtidas acima para cá. E vou escrever que isso aí vale... vou já fazer algumas substituições, vai aparecer um termo π sobre A em todos eles, né? Vou colocar isso em evidência, tirar da raiz quadrada. E eu vou escrever assim, π sobre A, raiz quadrada de nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais nz ao quadrado. Lembre-se, esses vão ser 3 inteiros. É igual a 2π sobre lambda. Solamente eu tenho π nos dois lados dessa equação, eu vou cortar. E a equação que eu queria nesse momento, que era relacionar os números que definem esse modo e o comprimento de onda. Com o comprimento de onda eu tenho a frequência, vai ser a seguinte: nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado é igual a 2a sobre lambda ao quadrado. Agora vamos ver essa questão de contar os modos. Vamos relembrar aqui qual é a nossa tarefa. A gente acabou de ver, então, que existe essa equação nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado igual a 2a sobre lambda ao quadrado, onde nx, x, ny e nz são inteiros positivos. Para cada combinação possível nx, ny, nz, essa equação vai ser satisfeita para um valor de lambda. Para um valor de lambda, eu vou ter um valor de frequência. E o meu objetivo é saber quantos modos existem para cada frequência, ou seja, de quantas formas diferentes existe radiação eletromagnética nessa frequência. O argumento que nós vamos seguir é geométrico. Eu vou sair desse espaço x, y, z e vou para esse espaço abstrato nx, ny, nz. Então, vamos seguir esse argumento geométrico. Primeiramente, só para a gente entender ele melhor, vamos imaginá-lo num mundo 2D. Tá? Eu tenho apenas nx e ny. Então, vamos observar esse meu desenho aqui. Aqui agora estou num espaço nx por ny, um espaço bidimensional. Então vejam, os modos possíveis são pontos igualmente espaçados, né, nesse espaço.
Aqui estou mostrando, por exemplo, os 3 primeiros modos x e aqui alguns modos y, né, os primeiros modos y. O argumento geométrico vai ser o seguinte: uma área unitária nesse espaço, né, ela envolve um modo, ok? Cada vez que você tiver uma área unitária, aqui um pequeno quadradinho por um, você está contando um modo. Então, em vez de contar modos e tentar verificar quais são as combinações possíveis desses números, seria bastante complicado, eu vou simplesmente medir áreas, né? Em particular, eu vou medir uma área de uma superfície, no caso aí de um anel, né? Aqui essa faixa entre um raio ρ e um raio ρ mais dρ, né? Infinitesimal, eu estou exagerando para a gente entender o raciocínio. Integrando essa área desses anéis, à medida que ρ aumenta, eu estou contando áreas nesse espaço, estou contando modos da mesma maneira, né? Observe que os n são positivos, então na verdade eu tenho que pegar 1/4, né, do anel completo aqui, para que isso funcione. E esse vai ser nosso argumento. A gente vai passar ele agora para 3 dimensões. Em 3 dimensões, você vai ter, então, um ρ ao quadrado, né? Esse raio, a distância ao centro nesse meu espaço arbitrário e fictício, nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Observe que como n está ligado ao lambda, e lambda está ligado à frequência pela velocidade da luz, tentem mostrar que eu posso escrever frequência nu igual a C ρ sobre 2A. Portanto, quando eu estou num dado raio ρ, eu também estou numa dada frequência. Lembre-se que o nosso objetivo era saber como essa energia se distribui para cada frequência. Então, em particular, o nosso objetivo aqui agora é calcular algo chamado n de nu, ou seja, é o número de modos, ou a densidade de modos, porque isso é um argumento diferencial. A densidade é o número com frequência entre nu e nu mais dnu. E assim, quando eu integrar esse n, eu vou ter a quantidade de modos, que é o que eu gostaria de ter desde o começo. Ora, por um argumento puramente geométrico, eu vou escrever o seguinte, depois a gente vai comentar esses números. Eu vou dizer n de nu dnu é 4π ρ ao quadrado dρ sobre 8 vezes 2. Que números são esses, né? 4π raio ao quadrado dρ é a área deste anel diferencial aqui, né, limitado pelos raios ρ e ρ mais dρ. Vocês podem ver na sua aula lá de cálculo 3. Por que eu dividi por 8? Lembre-se, eu tive que fazer 1/4 aqui no mundo 2D, para pegar só o quadrante positivo. No mundo 3D eu tenho que pegar apenas o octante positivo. Então eu tenho 1/8. Finalmente, por que eu multipliquei por 2? Eu tenho que levar em conta que cada um desses modos, na verdade, eu tenho 2 ondas diferentes, né? Lembre-se, imagine a onda se propagando na direção Z. O campo elétrico pode estar apontando para a direção X ou para a direção Y, ou uma combinação dessas, né? Mas então cada modo desse se quebra em 2 modos, que são as 2 polarizações. Então, continuando, eu vou reescrever, simplificar aqueles termos e escrever n de nu dnu é igual a π 2a nu sobre c ao quadrado 2a sobre c dnu. Bom, isso é a quantidade de modos. Nosso objetivo é saber qual é a energia eletromagnética em cada frequência, para cada nu. Então, eu preciso de mais um ingrediente do nosso cálculo, que é a energia de cada modo.
para isso, Rayleigh e Jeans foram atrás da estatística de Boltzmann. Já tinha estudado esse problema, né, na mecânica estatística. Por exemplo, a energia de um gás. E na distribuição de Boltzmann, qualquer valor de energia é válido. Então não existem restrições. Existe uma possibilidade, uma probabilidade de um certo modo estar com a energia E qualquer. Não há qualquer restrição a princípio sobre esse valor. No entanto, existem probabilidades diferentes, né? Então, a probabilidade de um modo ter energia é, aí entra a distribuição de Boltzmann, P de E, ela é proporcional, né? Tem que haver aí uma constante de proporcionalidade, porque a probabilidade tem que somar 1. Ela é proporcional à exponencial de menos E sobre Kt, onde K é a constante de Boltzmann. Então, qualquer energia é possível, mas os níveis mais altos de energia são menos prováveis. A temperatura T tem que estar muito alta para que níveis mais altos de energia sejam prováveis. Quando, então, se usa isso para fazer a média, definição de média é integral para todos os valores possíveis da variável de interesse, no caso energia, probabilidade daquela variável, essa é a definição de média, e quando você faz isso, você vai obter Kt. É uma constante, então, todos os modos têm, em média, o mesmo valor de energia proporcional à temperatura. Certo? Então, agora a questão é multiplicar esse valor pela densidade de estados e temos uma densidade, vamos chamar assim, espectral, porque precisa ser integrada no espectro, né, em lambda, ou na frequência. Então eu tinha lá a quantidade de módulos, calculei a energia de cada módulo, agora eu vou normalizar por unidade de volume. Aquela aresta A está sobrando, é uma coisa arbitrária, o tamanho da minha caixinha que eu estava calculando. Então vou dividir pelo volume e vou escrever agora então o subíndice nu de T, para lembrar que isso ainda teria que integrar em nu para obter energia, uma densidade de energia, vale essa densidade de modos pelo volume da caixinha, vezes a energia de cada módulo, que ficou constante igual a Kt. Então ela vale, vou colocar aqui embaixo, já no fim da folha, 8π Kt nu ao quadrado sobre C ao cubo. Vamos repetir aqui na outra página. Então, o nu de T é igual a 8π Kt nu ao quadrado sobre C ao cubo. A última coisa que está faltando, eu quero colocar esse resultado em termos de radiância. Nós não estudamos ainda a rigor o que é a radiância, a gente vai fazer isso em radiometria mais à frente. Mas isso é o fluxo de energia luminosa por área por ângulo sólido, que é outro conceito que a gente não estudou ainda, mas é uma generalização tridimensional do conceito de ângulo, né? Então, essa radiância, densidade espectral de radiância, nunca integrei em nu, né? Vale, o fluxo é, naturalmente, a energia vezes a velocidade da luz, porque é a velocidade
em que esse fluxo está se propagando, né? Eu estou considerando que toda a esfera é igualmente iluminada, em torno desse corpo negro é igualmente iluminada. Isso dá um ângulo sólido de 4π, depois a gente vai ver isso. Finalmente chegamos ao resultado de Rayleigh-Jeans, radiância 2kT no ao quadrado sobre C ao quadrado. E se vocês prestaram atenção, tem alguma coisa muito errada aqui, né? Depois de toda essa conta. Isso aqui prevê mais energia quanto mais eu vou em frequência, quanto mais alto eu vou em frequência, né? Então, na faixa aí do ultravioleta e mais acima ainda, raio-x, essa radiância vai só aumentando. Olha, isso não faz nenhum sentido. Vocês se lembram lá da curva experimental, ela tem um pico numa dada frequência e depois vai caindo. Abaixo desse pico, acima desse pico, em frequência, ela vai caindo. Então tem alguma coisa que deu muito errado. Eu coloquei aqui uma figura que mostra a radiação de corpo negro para várias temperaturas. Então, incandescência, à medida que ele vai ficando mais quente, ele vai emitindo mais e vai ficando com cores de mais alta frequência, né? E aqui do lado, nossa teoria clássica para 5.000, né? Essa curva azul aqui é a curva experimental. O que a gente acabou de deduzir dá isso aqui, como a gente tinha previsto, um problema grave para altíssimas frequências ou baixíssimos comprimentos de onda, tá? Aqui está em comprimento de onda. A previsão clássica diverge, né? Vai para infinito. Esse fenômeno preocupou muitos físicos no fim do século XIX e ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta, né? Que é uma quantidade infinita de ultravioleta na radiação do corpo negro. Bom, a solução desse problema viria com Planck. No começo do século XX, ele estudou esse problema, ficou bastante preocupado em fazê-lo concordar com a parte experimental, chegou a fazer ajustes de curvas, né, para verificar o que ele precisaria modificar no modelo para chegar à resposta correta. E antes de dar a resposta de Planck, é interessante fazer a seguinte reflexão. Não chega a ser surpreendente o que aconteceu lá no modelo de Rayleigh-Jeans, porque se todos os modos têm a mesma energia, toda energia é igualmente possível e a energia média é a mesma, os modos de comprimento de onda menores, eles vão, digamos assim, caber de mais formas dentro daquela cavidade. Nossa única restrição é que ele coubesse o número inteiro de vezes, né, em diferentes direções. Se o comprimento de onda é menor, ele vai caber de mais formas, então vou ter mais modos. Se todo modo tem uma energia média igual, é evidente que vai divergir para baixos comprimentos de onda, altas frequências. Ele vai identificar uma hipótese bastante estranha, mas é o único lugar onde ele via algum problema com o desenvolvimento de Rayleigh-Jeans. Quando a gente disse que qualquer valor de energia é possível, ele vai dizer, não, eu não posso permitir isso, senão não dá certo. Eu vou ter que dizer que a energia que os modos podem ter é quantizada. Então, não é qualquer valor de E que vai ser permitido, mas apenas um múltiplo, de novo, o N aqui vai ser um inteiro, um múltiplo de uma certa energia fundamental. Essa energia vale H, que ficou conhecida como constante de Planck, vezes a frequência daquele modo. Com isso, a nossa probabilidade agora se torna uma probabilidade dessa quantidade NH nu, portanto, é uma função de nu e também uma função de N, e aí Planck mostra que ela vai ser proporcional a E elevado a menos NH nu sobre KT, e não mais E sobre KT como uma variável livre. Veja que agora, como os índices de energia são discretos, a definição de média vai mudar um pouquinho, não vou ter mais uma integral, isso vai fazer toda a diferença
eu vou ter um somatório de valores válidos, de 0 a infinito, da minha energia, que agora está quantizada, valia NH nu, e essa probabilidade do valor ser NH nu. Quando eu faço essa conta, eu não tenho mais uma constante Kt, mais uma expressão um pouco mais complicada, H nu, sobre E elevado a menos, sobre E, desculpa, elevado a H nu, sobre Kt menos 1. Observe que agora eu estou em condições de resolver aquele problema. Qual é a questão? Agora, quando nu for para infinito, a energia desse modo vai para zero, né? Porque esse termo aqui vai rapidamente para um valor muito alto. E no denominador ele vai levar essa energia média para zero. Porque, de fato, a energia aumenta com nu. Tá aqui, ó. Energia proporcional a H nu. Estava lá no começo. Então, aumentando o nu, aumenta a energia. Mas a probabilidade, né, de ter uma quantidade apreciável de fótons, já estou adiantando, esse múltiplo dessa quantidade fundamental aqui vai ser, Sn vai ser a quantidade de fótons nessa cavidade, naquela frequência. A probabilidade de ter um número apreciável desses fótons em alta frequência vai ser muito baixa. E agora, então, chegamos à solução do problema, porque agora, em vez de multiplicar Kt por aqueles termos que eu tinha calculado antes, eu vou multiplicar esse termo, e com isso eu vou ter algo como Bnu igual a 2 nu ao quadrado sobre C ao quadrado, H nu sobre E elevado a H nu sobre Kt menos 1. E esse termo, ele resolve a tal catástrofe, tá? Ele se adequa muito bem aos valores experimentais. Essa quantização da energia eletromagnética é, naturalmente, a base, o início. Um dos inícios, tem vários inícios, da mecânica quântica. Só acrescentar uma última coisa, tem uma outra variável radiométrica que a gente vai estudar, chamada emitância, que é quanta energia sai de uma superfície por unidade de área, né? Nós integramos aquele ângulo sólido que eu falei antes, então essa emitância é, no nosso caso, já que é uma densidade espectral, é energia por unidade de área por frequência, né, no caso aqui. E nós vamos ver que para um corpo que está irradiando em todas as direções, essa emitância vai valer π vezes a radiância. Então você vai ver aí em alguns livros essa emitância escrita como, para a radiação do corpo negro, 2π H nu ao cubo, juntei os dois nus ali, né, sobre C ao quadrado, e um termo 1 sobre E elevado a H nu sobre Kt menos 1.